como se deu a formação dos mundos pela visão espiritualista, espírita, pela visão dos espíritos. Disseminada a poeira cósmica no universo, os elementos estavam em latência, imantados do hálito divino, do fluido cósmico universal. Essas miríades de energias cósmicas, carregadas de uma espécie de catexia divina, de força mental divina, foram se unindo, foram se arregimentando, formando grandes núcleos de massa atômica compacta, ao ponto de ir crescendo seu volume e densidade. Então, milhares e milhares de anos levou para que fosse condensada essa massa informe, tornando-se, através da energização do pensamento de Deus sobre os átomos, e eles se agregando, se unindo. O que faz um átomo se unir ao outro é o fluido cósmico universal. O fluido basilar é exalado pela mente excelsa de Deus. Então, quando as massas se tornaram de volume compacto suficiente, foi então reagindo às substâncias químicas que ali se agregavam, como o hidrogênio, o azoto, o carbono, o enxofre, as substâncias elementares, como falamos no vídeo anterior. E com essa fomentação, com essa fermentação química, recebendo eflúvios magnéticos das estrelas solares que se formaram antes a muitos planetas, recebendo essas descargas solares, descargas magnéticas, energias vitalizantes, houve a fermentação dessa planta química que estava ali reunido em germe, e pôde então começar a eclodir as primeiras formas de vida, que foram notadamente a vegetal, depois alguns rudimentares seres como as bactérias, os vírus, primeiro as bactérias e os vírus, seres que fazem a germinação na matéria putrefata, que eles falam, a matéria em decomposição, a matéria que está emergindo, reagindo, abrindo-se para o aflorar daquele caldo químico que estava naquele momento, ao ponto que os gases foram sendo dissipados, que a energia foi sendo menos densa e que a luz solar começou a penetrar naquela matéria disforme, gerou então as primeiras reações químicas que, na união da mentomagnetização de magnetizadores espirituais, verdadeiras potências angélicas agindo em fator, em missão pela vontade de Deus, foi surgindo então, depois dos vírus, das bactérias, dos germes ali que estavam em forma de fermentação, as primeiras formas de vida. Então, as formas vegetais, os animais, os seres vivos unicelulares, toda aquela geração espontânea começou a despontar no mundo. E com essa geração espontânea, aos poucos, cada ser vivo que foi ali emergindo, reuniu em si os atributos germinativos, o que pôde fazer então o fenômeno da fecundação, gerando a vida não mais de forma espontânea, mas de forma assexuada, ou de forma da união dos pólulos positivos e negativos, em alguns seres animais, do gameta masculino e o feminino. Então, essa é a grosso modo, sinteticamente, é um pequeno esboço do como formou os mundos. E hoje em dia, nos dias atuais, os mundos estão praticamente milhares deles formados, e não surge mais seres vivos por geração espontânea, e sim pela união dos sexos opostos, pela união das polaridades opostas, multiplicando o fator chamado vida. Um ósculo de luz no teu coração.